Invoca-me e te responderei, e te revelarei conhecimentos grandiosos, inacessíveis que não sabe. Seguindo a viagem, se Paulo ficou incomodado com o seu próprio espírito revoltado em Atenas por causa da idolatria, em Corinto havia a predominância dos atos imorais de uma sexualidade dedicada a um ídolo chamado de Afrodite, presente até hoje na nossa cultura com os ditos produtos afrodisíacos, que remetem a estímulo da sexualidade. Então, Paulo seguiu e a passagem de Atos 18, a partir do versículo 1 até o 4, nos ensina como isto se deu. Diz-nos assim a palavra: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Então vemos aqui uma outra fase do ministério de Paulo. Ele foi seguindo a viagem, chegou lá em Corinto, uma cidade rica, de características cosmopolitas. Havia muita imoralidade, era uma prática comum na cidade, e é nesse contexto que ele chegou lá e conheceu a Áquila casado com Priscila, uma mulher mais conhecida do que o próprio marido, talvez por sua posição social ou pelo trabalho que ela liderava na empresa da família. O que a gente vê aqui é um outro aspecto do chamado de Paulo. Ele não queria ser pesado aos irmãos e ele arrumou um emprego. Ele fez uma sociedade com este casal, que foi um instrumento para lhe abrir as portas naquela cidade. E ele trabalhou com eles no ministério, no trabalho de fazer tendas. E aí ele seguiu o seu trabalho pastoral num ministério parcial, onde aos sábados, todos os sábados, ele discorria na sinagoga, persuadindo tanto a judeus como gregos a se converterem ao Evangelho, rejeitarem aquelas práticas comuns no contexto social em que estavam inseridos. Como naquele tempo, Corinto é aqui, Corinto é o Brasil, Corinto são as nossas cidades, Corinto muitas vezes encontra adeptos em nossas famílias, onde na nossa cultura latina, principalmente, é enfatizado o culto a Afrodite, a deusa da sedução, a deusa da imoralidade, que nós, que conhecemos a verdade, sabemos que é um ídolo. Sabemos que a imoralidade é uma abominação ao Senhor. E nós, com atitude e com fé, anunciamos o Evangelho, que é o antídoto contra o pecado. Haja vista Jesus Cristo, nosso Senhor, de quem nós somos discípulos, ter dado a vida para nos libertar destas práticas que tanto atraem a humanidade desde sempre. Então, irmãos, tenhamos esta consciência de que temos que ter estratégia para, no meio
de uma sociedade que idolatra o sexo, que idolatra práticas onde a sexualidade, que é algo maravilhoso e sagrado que Deus criou, vivida de maneira cultual a um ídolo, a um demônio sedutor, são abominações ao Senhor. E temos esta missão, não só de vencermos esta tentação na força, na unção do Espírito do Senhor, como de testemunharmos que esta é uma prática, a santidade, que agrada a Deus, pois sem ela ninguém verá o Senhor. E tenhamos abertura para as possibilidades abertas no meio da caminhada, no meio da viagem. Deus usou este casal, Priscila e Áquila, e Deus abriu uma porta de emprego para Paulo, para que ele não fosse pesado à igreja. Embora convivesse numa região rica, na sinagoga, estava em reconstrução que se refletia nas finanças, pois, por ordem de Cláudio, um outro líder que surgiu lá em Roma, a comunidade era formada principalmente por judeus expulsos, migrantes, sem terra, que vieram de Roma para Corinto. Que Deus nos use, continue nos dando essa sabedoria vinda do alto para resistirmos à sensualidade diabólica que nos cerca e sermos luz no sentido de anunciar o evangelho que liberta da prostituição, da fornicação e de todos os pecados sexuais. Que Deus nos abençoe e nos dê vitória nesta grande luta, porque o apelo na nossa sociedade, no nosso tempo, está muito forte em relação a este pecado específico. Sejamos mais do que vencedores nesta luta. Em nome de Jesus. Amém. Invoca-me